Boa noite, pessoal do Face, pessoal do Insta. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Coni, e vamos continuar com a nossa semana a respeito de personalidade, dando ênfase a esse conhecimento que é extremamente importante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ju, Roberto, Laine, Eduarda, Ju. Que bom, Duda, ver você aqui, uma futura advogada ouvindo a respeito de personalidade. É bom a gente compreender, né? Boa noite, Dri, que bom. Oi, Lô. Isso aí, que bom tê-los todos aqui comigo hoje, né? Então, boa noite, Alzira. Então, sejam Oi? todos bem-vindos. Hoje a gente vai dar uma continuidade no que a gente falou ontem, que é a respeito de personalidade, dessa construção. Afinal de contas, somos seres universais quando a gente pensa nisso. Tanta combinação com tantas coisas positivas, né? E tantas coisas que a gente quer esconder. E por que será, né, que a gente acaba escondendo coisas? Como se forma, na verdade, essa tal de personalidade que a gente afirma tanto dizer? E aí a gente costuma usar umas frasezinhas meio padrões, assim, dizendo: poxa, eu tenho uma personalidade forte. O que significa ter uma personalidade forte? O que significa ter uma personalidade, sei, mais fraca, mais Maria vai com as outras? Será que é assim mesmo que tudo isso funciona? Será que é exatamente tão simples assim quanto forte e fraco? Quanto, na verdade, simplesmente as pessoas acham que são uma coisa e demonstram outra? Como será isso? Como que se forma essa grande mistura de fatores que fazem com que a gente seja exatamente como você é? E esse é o nosso tema de hoje. A gente vai falar a respeito, continuar falando dessa formação mágica da personalidade. Afinal de contas, somos realmente fruto só do meio? Será que o meio faz tanta diferença desse jeito? Será que o nosso repertório lá de infância, a nossa criação também impacta tanto quanto a gente pensa? E aí uma pergunta, e eu faço essa pergunta sempre, 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 sempre. Será que esse adulto aí que está me ouvindo não tem repertório suficiente para trabalhar tudo isso? Então, é isso aí que a gente vai dar ênfase hoje, nessa história de personalidade. Então, vamos voltar para o assunto de ontem? Vamos lembrar do que a gente falou ontem? Sim, eu tinha dito, vai lá, volta, quem perdeu. Mas eu vou dar uma colherzinha de chá até para a gente fazer uma recordação aí, porque eu preciso pensar, na verdade, primeiro, vamos lá, uma visão da neurociência. E tudo isso que eu estou falando é só para introduzir para vocês um assunto para mim é maravilhoso, que é o Enneagrama. O Enneagrama, na verdade, é a forma de leitura de perfil mais legal. E por que, que é mais legal? Porque é a mais verídica, ela vai ali, ó, direto na veia. E tem muitas pessoas que estão me assistindo que sabem o que eu estou dizendo, que funciona super essa história do Enneagrama. Então, essa introdução toda é para falar disso, só que eu vou deixar para falar de Enneagrama amanhã, tá bom? Hoje a gente só vai falar dessa continuidade, dessa formação. Porque, afinal de contas, não adianta nada eu saber que eu tenho uma personalidade forte ou não, ou saber se eu sou emotiva ou instintiva, ou que raio que é isso de racional, se na verdade eu não sei extrair o melhor de tudo isso. Ou até mais, se eu não consigo me comunicar com os outros perfis. Porque não adianta nada eu dizer assim, poxa, eu sou emocional, e por ser emocional, os racionais não me entendem. Que é isso? Para que isso? Não, isso não funciona desse jeito. Então vamos lá? Vamos fazer um review? Então, quando eu estou falando de personalidade, não dá certo, Rô. Pode deixar ele deitadinho aqui, ó. Funciona? Não, aí eu só vejo eu, tá? Então vamos lá. Então vamos falar, vamos voltar, vamos fazer uma revisão da neurociência de ontem. O que eu falei para vocês? Que nós temos basicamente 3 centros cerebrais. 3 centros que nos mandam, certo? Eu estou falando de conteúdo cerebral, estou falando de cérebro. Nós temos o cérebro reptiliano,
primitivo, responsável pelos nossos instintos de sobrevivência, para a gente viver e continuar aí respirando, agindo, tendo proatividade, né? Todo esse movimento motor tem a ver com o nosso centro instintivo ou reptiliano, certo? Partes do cérebro, eu tô dizendo. Nada ainda de nada psicológico, nada mental. Eu tô falando de algo muito, muito físico. Beleza? O outro centro que eu falei, na outra parte do cérebro que é extremamente importante, é o centro emocional. É a parte emocional, né? E o que ele faz? Ele interpreta as emoções. Mas isso é questão psicológica. Mas o que esse cérebro emocional ele faz? Ele capta os estímulos externos e internos através dos neurônios, receptores de estímulos, e leva esta informação para o cérebro. Entendeu isso? O cérebro reptiliano nos mantém vivos. Os órgãos funcionando. O cérebro emocional capta os estímulos externos e os estímulos internos e através daí manda essa informação para o cérebro. Somente isso. E nós temos o neocórtex, ou o cérebro racional. E qual que é o papel dele? Juntar todas as informações e através daí criar um raciocínio, uma lógica. E aí, ok, a gente conseguir pensar, certo? Então é o cérebro pensante. Tudo bem, essa é a parte física, eu estou falando de cérebro, de partes do cérebro, inclusive visíveis ali, que a neurociência estuda muito bem. O que é importante dizer é que esses cérebros eles conversam entre si. Claro, eles trocam informação. Mas olha que interessante. Vamos pensar o seguinte: eu tenho lá o meu cérebro reptiliano lá que faz com que eu tenha essas conexões, que eu tenha tudo isso, certo? Tem o cérebro emocional e o neocórtex. Esse neocórtex, na verdade, ele nasce desse cérebro emocional, ele tem raiz do cérebro emocional, muito diferente dessa questão do cérebro reptiliano. O que eu quero dizer com isso? O neocórtex, essa coisa que a gente se orgulha tanto de ser racional, ele só veio para nos ajudar a explicar as nossas emoções. O que eu quero dizer com isso? Então vamos lá. O que é importante a gente pensar? Se eu tenho essas três partes do cérebro, certo? Elas estão funcionando em equilíbrio, funcionando muito bem ali. E aí, como que acontece essa história de eu ser mais um ou outro? Lembrando muito bem que eu falei a diferença entre ser mais emocional, ter o predominante emocional e o emotivo, eu falei disso. O instintivo e reativo são coisas totalmente diferentes, tá? E o racional é aquilo que a gente chama de nerd, certo? Na verdade, tá? Não é isso, são coisas diferentes. Eu tô falando de partes cerebrais. Ok. Como que nasce então essa parte predominante? Porque eu disse que a nossa personalidade ela é formada por um centro predominante, um centro de apoio e um centro reprimido, certo? Tá. E esse centro predominante, ele é o quê? Qual é a configuração dele? É uma configuração genética, ok? Isso tudo eu falei ontem para vocês. É uma configuração genética. Já o centro de apoio, ele é adquirido por repertório, por vida. Você vai aprendendo aí, vai vivendo e vai adquirindo esse repertório, certo? E o reprimido é aquele que te ensinaram a você não mexer nele. Na verdade, foi o que foi é o responsável, na verdade, por cuidar ali daquela ferida, de fazer com que aquela ferida seja reforçada muito mais, certo? Então vamos lá, prestem atenção. O centro predominante genético, centro de apoio é aquele que nos ajuda a viver. É aquele que você vai adquirindo através de repertório, curso, estudo, o que você aprendeu em casa, tudo mais. E o centro de apoio, e o centro, aquele que você reprime, ele está ligado à sua ferida. Provavelmente, igual, eu sou uma emocional, certo? Com centro predominante emocional, centro de apoio racional e centro reprimido instintivo.
Provavelmente eu vou fazer de conta que minha mãe não está assistindo essa live, tampouco meu pai. Provavelmente eles foram pessoas que me reprimiram e falavam assim para mim: não, fica quieta, agora não é hora de você falar isso. Provavelmente eles me levaram para essa coisa do segura a onda, espera um pouquinho, espera aí. E aí foi criando eu fui reprimindo este lado, certo? Beleza? Por que é importante a gente pensar? Porque a personalidade, isso que nós chamamos de personalidade, não somos nós. Esse conjunto dessas três coisas, na verdade, né, não somos nós em essência. Nós somos em essência aquilo que somos genético. Então, se eu nasci emocional, provavelmente eu sou emocional. Provavelmente não, eu sou emocional. O meu centro de apoio e o meu centro reprimido, ele vem, na verdade, para proteger a minha essência que é emocional. Então, o que nós chamamos na psicologia, principalmente quando a gente traz para a visão do Eneagrama, que a personalidade é o nosso eu falso, que nós chamamos. Esse conjunto, né, dessas três personalidades foi algo que nós fomos criando para sobreviver. E sobreviver a quê? Às nossas feridas. Lembra que eu falei para vocês das feridas que são formadas? Quais são elas mesmo? Vamos fazer um recuerdo? Sentir-se não importante, traição e abandono. Provavelmente a criança teve essa interpretação. E é isso que é importante dizer para vocês, que tirando o seu, né, esse centro emocional. Quando eu falo de centro emocional, eu já estou falando de uma questão muito mais psicológica, diferente do cérebro emocional. Então eu tenho o cérebro emocional, né? O cérebro emocional e eu tenho o centro emocional. Eu já vou falar a diferença. Eu tenho o cérebro instintivo e tenho o centro instintivo. Eu tenho o cérebro racional, neocórtex, e tenho o centro racional. O que são esses centros? É a forma como nós interpretamos os estímulos que recebemos desses centros, ok? Então tá lá, eu tenho o meu estímulo emocional, meu cérebro emocional recebe o estímulo dos meus neurônios e a partir deste momento ele manda para o meu centro emocional e meu centro emocional vai recrutar ali, vai buscar coisas, aspectos que fazem com que eu enxergue aquela situação. Ou seja, nós interpretamos pelo nosso cérebro? Não, nós interpretamos pelos nossos centros. E os nossos centros têm a ver com repertório que vamos, né, adquirindo na nossa vida. Então, nós temos um centro ali emocional, no qual você aprende coisas, você aprende a viver. Então, assim, você vai fazer uma terapia para quê? Para lidar com as suas emoções, para lidar às vezes com estímulos diferentes, certo? Então, assim, o teu neurônio, ele não tem muito a ver com o teu centro. Ele vai interpretar o que ele sente, ok? A mesma coisa o seu centro racional. Ele tá ali, né? O seu cérebro racional, ele só vai lá, junta todas as informações e quem faz a interpretação lógica é o centro racional. E o instintivo, a mesma coisa. Entendem isso? O que eu quero dizer? Que nós, na verdade, enxergamos o mundo, nos colocamos nele e agimos de acordo com os nossos centros, tá? Isso é muito importante. Na verdade, nós não somos só um aparato biológico que reage perante algo, mas nós somos, na verdade, como nós interpretamos as coisas que chegam até nós. E essa interpretação tem a ver intimamente com os nossos centros. Isso sim é importante, porque às vezes acontece alguma coisa para você e você tem uma interpretação, tá bom, bem rápida. E essa interpretação tem a ver basicamente com o repertório que você tem dentro de você, certo? Esse repertório, então, de acordo com o repertório emocional, instintivo, racional que você tiver, você vai interpretar e agir perante aquela situação. Ou seja,
nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa lente de como enxergamos e nos colocamos no mundo tem a ver, sim, com o repertório que adquirimos. E aí, olha que interessante, eu pego duas pessoas, vamos colocar gêmeos, né? Irmãos gêmeos. Eles têm exatamente a mesma educação, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma base genética, certo? Vamos colocar até assim, univitelinos, idênticos, aqueles gêmeos idênticos. Estão lá idênticos, bonitinhos, iguais, foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, estudaram nos mesmos colégios, tiveram os mesmos estímulos. E o que acontece? Eles podem interpretar o mundo totalmente diferente. Eu posso dar um livro para um ler e o mesmo livro para o outro ler e eles vão entender totalmente diferente. Por que isso? Por que eles vão entender diferente? Porque tem a ver com a interpretação. Às vezes eles ouviram algo e aí quando eles fizeram essas junções lá dentro, eles tiveram esse insight diferente. A Carol mesmo está dizendo que ela e a Camille são gêmeas e elas têm uma interpretação totalmente diferente no mundo, né, Carol? A Alzira me fez a seguinte pergunta: quando eu recebo um estímulo, não consigo demonstrar minha reação, aí é um sofrimento. Então, Alzira, pode ser que você tenha, na verdade, o seu centro instintivo reprimido. Pode ser isso, tá? Eu vou fazer lá segunda-feira, assim que a gente terminar o Fala Meu Coach, eu vou fazer um sorteio e aí depois eu vou colocar essa promoção no ar amanhã para vocês. Vou fazer um sorteio de perfil. Vou fazer um perfil com vocês. A gente vai fazer um sorteio, né, para o pessoal que participa do Insta e o pessoal que participa do Facebook. E a gente vai fazer um sorteio para eu descobrir qual é o perfil de vocês. Vai ser bem legal, tá? Mas amanhã eu coloco no ar isso e vocês vão entender melhor o que vocês precisam fazer para conseguir ter acesso a esse perfil. Tudo bem? Entendemos isso? Eu tô aqui com o caderno na mão porque eu tenho muita coisa para falar e eu quero ordenar isso, porque senão eu começo a falar de perfil e a gente perde. Então vamos lá. Quando eu tô falando de centro, então, ó, nossa personalidade, ela só serve então para esconder o nosso verdadeiro eu. E por que a gente tem que esconder esse verdadeiro eu? Porque ele é um eu frágil. Eu tô falando lá da criança, a criança que tá ali, que não tem ainda muito repertório da vida, não tem muito conhecimento da vida e ela está precisando aprender a olhar para o mundo, ela está precisando se desenvolver, certo? Então, ela nasceu lá e ela está ali entendendo direito como que vai fazer, como vai interpretar e agir no mundo. Então, essa personalidade dela, esse eu verdadeiro dela, é frágil, ele está sendo construído. E aí, o que acontece? A gente tem o estímulo de um pai, de uma mãe, de uma professora, de uma babá, do próprio irmão, das coisas que ele assiste na televisão, não importa. E aí ele vai criando, na verdade, máscaras, né? Ele vai criando, na verdade, uma proteção. Para que ele cria essa proteção? Para ele sobreviver. E essa proteção vem, sim, do centro de apoio. Como eu disse para vocês, eu nasci emocional. A minha base é emocional, a minha base genética é emocional. E eu precisei, então, desenvolver uma base de apoio. E aí tem a ver, sim, com criação, com tudo mais. Qual que é a minha base de apoio? Racional. Então, eu peguei o meu lado emocional e trouxe uma cara bem firme para ele. E qual é essa cara firme? Cara daquela que estuda, aquela que lê, né? Eu trouxe, na verdade, uma racionalidade para minha emoção, certo? E aí me ensinaram a não reagir. Por isso que o meu reprimido é aquela coisa, aquela fala que toda mãe diz, né? Quando é pequeno, olha, você não pode responder às pessoas, não faça isso, não brigue com a tua irmã, não brigue com não sei o quê. Isso vai criando. Então, assim, mães e pais, não se sintam culpados. Isso acontecerá mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer de qualquer forma, tá? Então, não tragam essa culpa para vocês. Mas o que eu preciso mostrar para vocês é que isso foi formado, certo? Para esconder o verdadeiro eu. Então, teu verdadeiro eu é a tua base genética.
isso pode ser muito mascarado. Então, quantas pessoas chegam para mim e dizem o seguinte: eu sou racional, né? Porque todo mundo quer ser racional, né? E eu sou extremamente racional. E a pessoa senta na minha frente, eu faço 3 perguntas e eu falo: "Ah, desculpa, você é um emocional clássico. Ou você é um instintivo clássico." A pessoa: não, eu não sou, eu sou racional. Só por essa resposta eu já falo: você viu que eu estava certo, que você é um instintivo nato? Ou que você é um racional nato? Entendem isso? Mas a gente faz isso para se proteger. Tudo bem. O, o que importa, na verdade, é nós conhecermos a nossa base. Porque se eu souber usar muito bem o meu lado genético, esse meu lado que é o emocional, e sim, eu trouxer recursos no meu apoio, que é no meu caso, o racional, e liberar o meu centro reprimido, que é o instintivo, eu consigo ter aquilo que todo mundo quer, que é alta performance. Quem não quer? Todo mundo chega, né, são as discussões em rodas de coach, e todo mundo quer ter alta performance, todo mundo quer ser o melhor, dar 200% em tudo. Mas para você dar 200% em tudo, não que eu seja a favor, né? Eu sou a favor até dar 90%, nem os 100%, deixa os 10% para você descansar. Mas ok, vamos pensar no 100%. Para você dar o seu 100%, você precisa ter um autoconhecimento a respeito desses centros que operam em você, para você conseguir ter a tal famosa inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Que raio é isso? Inteligência emocional é não sentir algumas coisas, é não sentir raiva, é não sentir ódio, é não sentir. Não é nada disso. Inteligência emocional é saber o que se faz com o que se sente. E para isso eu preciso ter um conhecimento muito grande. Inteligência emocional é eu saber lidar com o outro, eu falar de uma forma que o outro possa me compreender. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional é criar empatia. E que centro é responsável pela empatia? O nosso centro emocional. Lembrando que por termos essas 3 partes do cérebro, nós todos também temos os 3 centros. Só que precisamos entender qual deles está ativo e qual deles não está ativo, ou seja, está reprimido. Então, quando eu falo do centro emocional, eu estou falando desse centro que ele é o responsável pela empatia, né? Já, Roberto, né? Que ele é responsável pela empatia, por criar, né? Lembra? Por enxergar pelos olhos do outro. Mas o que acontece quando a gente exagera muito nesse centro, ou quando esse centro está em desequilíbrio? Nós nos tornamos manipuladores emocionais, nós nos tornamos pessoas muito sensíveis ou até mesmo muito insensíveis. Ou seja, o equilíbrio do centro é extremamente importante. Quando eu falo do centro instintivo, por que é importante a gente trabalhar esse centro instintivo? Porque ele faz com que a gente tenha aquilo que todo mundo quer ter, proatividade. Afinal de contas, nós odiamos procrastinar, não é verdade? Todo mundo não quer saber dessa história de procrastinar. E tem a ver sim com esse centro instintivo. Ele dá essa coisa do movimento, da atitude, de chegar e resolver. Só que quando ele está em desequilíbrio, o que acontece? Você pode se tornar extremamente reativo, extremamente agressivo. Então, de novo, quanto é importante esse centro estar em equilíbrio. E aí nós entramos no centro racional, o tão famoso centro racional. E o que é importante nesse centro racional? Ele faz todas as conexões cognitivas. Ele pega todas essas informações que ele recebe do centro emocional e do centro instintivo e ele vai lá, interpreta isso e traz para a gente isso de uma forma pronta. E ele é ótimo, a gente precisa dele, porque ele nos torna muito mais humanos, afinal de contas, né?
ser instintivo nos lembra muito aquele reino animal que nós já saímos lá atrás, quando saímos das nossas cavernas, né? Essa coisa do centro emocional que nos torna tão, às vezes, frágil perante algumas coisas, mas, sim, esse centro, né, racional, quando ele está em desequilíbrio, você sabe o que ele traz? Simplesmente paralisação. Ele nos para, porque você fica ali pensando. Me fala aí, quem nunca entrou naquele ciclo de ruminação, sabe, de ficar ruminando uma ideia? E fica ali, fica ali, fica ali. Isso significa que o teu centro está em desequilíbrio. Compreendemos isso? Peraí que o Roberto me fez uma pergunta lá em cima. Ô Ju, todo mundo precisa se equilibrar, amor. Por isso que a gente estuda para caramba, a gente tá sempre fazendo curso, se desenvolvendo, nos trabalhando autoconhecimento, justamente para a gente conseguir se equilibrar, tá? Então, não é só você não se sinta sozinha nesse universo. Como aprendemos a usar nosso centro reprimido? Então, Roberto, primeiro a gente precisa entender qual é o nosso centro reprimido. E aí, a gente precisa sim de um profissional para dar uma cutucada na gente. Por que um profissional? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Com todo o respeito aos coaches, meu marido é um coach maravilhoso, ou a todos esses terapeutas maravilhosos que existem por aí, mas quando a gente fala da psique humana, quando a gente fala de centros reprimidos, quando a gente fala lá do muito profundo do nosso ser, sim, nós temos que ter um psicólogo treinado para lidar com isso, tá? Então, assim, isso é importante, porque como que a gente usa, igual, como eu uso o meu centro reprimido, que no caso é o instintivo, eu treino ações com antecedência. Ah, se acontecer determinada coisa, eu vou fazer determinada coisa, né? Eu anoto na minha agenda coisas que eu preciso fazer para que eu tenha proatividade, para que eu não fique parada, né? Porque como o meu centro instintivo é reprimido, eu vou ter uma tendência a ser um pouco mais slow motion, assim, mais devagar. Quem me conhece sabe que é tudo que eu não sou é isso, mas porque é de tanto trabalhar esse estímulo. Agora, se eu relaxar, eu vou ter uma tendência de ser menos reativa perante as coisas, tá? Mas isso aí, quando a gente fechar o teu perfil, a gente consegue com certeza te dar um estímulo profissional, consegue te estimular para você sair desse ponto, tá bom? Lucy, tem algum livro de neurociência? Todos os do Daniel Goleman. Eu sou fã de carteirinha do Daniel, tá? Todos eles, sem exceção, você não erra nunca, tá bom? Alzira, eu sou suspeita para falar, mas quem tiver aí na live e quiser falar um pouquinho, eu tenho alguns cursos que trabalham justamente o desenvolvimento desse equilíbrio. Um dos cursos, que é um curso bem básico, bem tranquilinho, que é o Flow do Ser, que é esse que a gente lançou, que foi o primeiro passo. A gente está agora lançando, a gente vai lançar o segundo movimento dele, que é justamente para trabalhar esse desenvolvimento. E nós temos o curso de Enneagrama, que é um curso que nós damos já há algum tempo também, e que ele trabalha justamente essa parte do equilíbrio, tá bom? A gente vai ter agora novidades aí no segundo semestre, a gente vai lançar os cursos, mais cursos, até para vocês, né, quem se sentir à vontade, mas assim, Lucinéia, vai no Goleman que não tem erro. É uma linguagem fácil, ele é super tranquilo, ele é assim, eu sou fã de carteirinha dele, tá? Eu tenho todos os livros dele, né? Tem esse livro aqui que o Rô achou aqui mais fácil aqui, porque se vocês olharem para onde eu guardo o livro, eu tenho mais livro do que qualquer coisa. Esse livro aqui é um livro, né, é livro de cabeceira, então se você for olhar, todos os meus livros estão riscados justamente por conta disso. Qualquer livro dele é muito bom, tá? Pode ir sem erro. Não sei se você entendeu direitinho o nome, né? Daniel Goleman, tá? Aqui no Insta aparece ao contrário. Ah, no Insta. Não, no Facebook aparece certo. Ah, então tá bom. Então beleza. Tá? Então, esse daqui tem vários, tá? Tem o foco dele, tem usando inteligência emocional, tem o próprio inteligência emocional dele, tem vários. Pode ir nele que é mais fácil, uma linguagem simples e fácil de compreender. Ok? Então, assim, o que eu quero. Nós entendemos qual é a base, como funcionam esses centros. Isso é muito importante para mim que vocês entendam, tá? Então vamos lá.
A Tati falou, neste momento de isolamento está complicado manter-se equilibrada. Então, Tati, tá por alguns motivos. Primeiro que baixa de dopamina, eu vou falar isso sempre. A gente sempre fala de serotonina, serotonina, serotonina. Eu vou falar um pouquinho semana que vem, um pouquinho dessas histórias dos neurotransmissores, mas né, a dopamina ela faz com que a gente fique um pouquinho mais irritada. Sabe aquela TPM meio que constante? Assim, mulher entende melhor isso, né? A falta de dopamina dá um pouquinho, e a dopamina ela é recarregável justamente com contato social. E nós estamos um pouquinho com falta disso, né? Pelo menos aqueles que estão vivendo de um pouquinho mais responsáveis. Então, sim, tá normal, tá desse jeito, tá bom? Mas por isso que a gente coloca as meditações, por isso que eu tô aqui batendo papo com vocês, justamente pra gente ir trazendo esse ponto de equilíbrio. Quando você perceber que tá muito difícil lidar com tudo isso, vai lá, senta, põe uma meditação, põe uma música, né? Eu não sei se você é casada, se você tem filhos, né? Gente, vai, se tranca no lugar, coloca um fone, vai ouvir uma música, vai curtir alguma coisa que você gosta e você vai perceber que essas coisas vão se equilibrando, tá bom? Mas pode ter no excesso também, né? Ixi, Carol, eu acho que eu demorei para responder tua pergunta e agora eu não sei eu não entendo o contexto. Faz de novo aí, por favor. Enquanto você faz de novo a pergunta, eu quero falar um pouquinho das características principais das pessoas que têm esses centros, certo? Até pra gente... Ó, o Rolô já fez que já tem 30 minutos. Ó, eu tenho 10 minutos para falar sobre tudo isso. Fica difícil desse jeito. A pressão. Depois eu fico morrendo de calor, ninguém sabe por quê. Então, vamos lá. Eu quero falar das características principais desses 3 centros. Então, do centro ativo, do centro teórico e do centro emocional. Sim, eu fiz uma listinha de coisas, então, sim, eu vou ler. O excesso dos centros? Sim. Quando a gente fala de desequilíbrio dos centros, Carol, eu estou falando de tanto do excesso quanto da falta do uso deles, tá? O desequilíbrio é justamente o não usá-los de forma equilibrada, tá? Então, assim, não faz mal você usar em excesso o seu centro predominante e nem o seu centro ativo, tá? Você pode usar e abusar dele. Não existe o excesso não faz mal, o uso em excesso. O que faz mal é o desequilíbrio deles. Então a gente tem que manter o centro emocional, o centro instintivo e o centro racional em equilíbrio. Como que a gente faz isso? Tá? Eu vou falar disso amanhã um pouquinho, mas aí, gente, centro emocional. Vamos sair dessa coisa que nós temos na nossa cabeça, que terapia foi feita para quem é maluco. Vamos sair disso? Terapia, na verdade, ela foi feita para quê? Para a gente não se desequilibrar, para a gente ter alguém, para a gente ir alinhando as nossas coisas. Então, assim, sim, verdadeiramente, a terapia é um treinamento para o teu corpo mental, para o teu corpo emocional. Então, ele nos ajuda nesse equilíbrio, certo? Meditação ajuda muito. O Goleman fala muito do poder da meditação, tá? Tanto para o emocional quanto para o nosso corpo mental. Extremamente importante isso. E cuidar do nosso centro instintivo. E também a terapia ajuda muito isso, meditação ajuda muito nisso. Estudar a respeito de tudo nos permite trazer o equilíbrio desse centro. Quanto mais conhecimento você tem a respeito de você, mais você consegue se colocando nas situações. A questão é o seguinte, é que nós temos uma tendência a negar o nosso centro predominante, porque ele é o nosso centro mais frágil, tá? Nós colocamos o nosso centro de apoio na frente e a gente não dá atenção para o nosso centro predominante. E o que acontece? Ele acaba adoecendo, tá? Então, esse que é o nosso maior erro. Presta atenção, o que a gente faz? Protege o nosso centro predominante, que é o nosso centro genético, porque ele é o mais frágil. Eu pego esse centro de apoio e põe na frente aqui. E aí, como o outro está reprimido mesmo, a gente deixa do lado. Então, assim, a gente acaba dando atenção a nossa vida inteira. Nós temos a tendência a dar atenção a nossa vida inteira a um centro só. Que é esse nosso centro o nosso centro de apoio, aquele que está aqui na nossa frente.
é a nossa máscara primordial. E esses dois centros a gente vai deixando ele meio de ladinho, meio abandonado. E o que acaba acontecendo? A gente acaba se desequilibrando, né? Porque se eu não dou atenção para dois, se eu tenho 3 e só cuido de um, vai dar ruim essa história, não vai? Por isso que é importante a gente sempre estar estudando a respeito de tudo, né? Tá tendo esses bate-papos para a gente conseguir equilibrar. Então vamos lá, vamos falar de características básicas a respeito desses 3 centros? Eu vou falar o seguinte, eu vou falar as características positivas e as negativas de cada um deles. Ótimo? Eu tentei escrever de uma forma bem simplesinha, só para a gente ir identificando. Então, assim, sim, isso aqui é daquela série, se identifique. Lembra aquela que eu fico brincando com vocês sempre? Então, vamos lá. Características positivas do centro ativo, certo? Quem tem centro predominantemente ativo. Quais são essas características? São organizados. Sério, Michele? Uma pessoa que tem um centro instintivo pode ser organizado? Eu vou explicar para vocês amanhã sobre isso. Ágil, prático, focado, decisivo, direto, convicto. Ele é um líder nato, persuasivo, eficaz, resolvedor de tudo. Né? Quem tem um centro instintivo, né? Você olha para ele e fala assim, vai lá, o cara resolve na hora. Rápido, ousado, ou seja, vamos quebrar as barreiras das coisas. É super pioneiro, empreendedor e destemido, certo? Essas são as características principais de quem tem centro predominantemente instintivo, ou seja, centro predominante instintivo. Esses são os pontos positivos. E quais são os pontos negativos? Vamos lá. Impaciente, agressivo, mandão, inconsequente, imprudente, insensível, teimoso, inflexível, metódico. Sabe aquele famoso cri-cri que acha coisa em tudo que sabe ali? Onde não tem caça? Pois é, intolerante, autoritário, prepotente, certo? Características, então, das pessoas que têm centro predominante instintivo. Quem tem centro predominantemente teórico, né? Qual que é? Vamos lá. Curioso, planejador, eficiente, estrategista, prudente, analítico, racional, estudioso, visionário, imparcial, busca novas formas, ou seja, tem a mente muito investigativa, são calmos, inovadores, mediadores. E aí, quando vai para o lado negativo, quais são? Vamos lá? Indecisos, lento, alienado, procrastinador, desorganizado, fantasioso, seguro, ansioso, desconfiado, centralizador e burocrático. Certo? Pega a para mim, amor. Por favor. Obrigada. Eu sinto predominante instintivo. Eu não sou instintivo. Vamos lá. Emocional. Quais são as características de quem tem centro predominante emocional? Prestativo, voluntariosos, envolventes, empolgados, intensos, sensíveis, sinestésicos, amorosos, amigáveis, criativos, otimistas, generosos, detalhistas, empáticos. Fala sério, o top. Eu tenho que falar, né, do meu. E aí? Qual que é a parte negativa do negócio? São reclamões, dramáticos, Eu não sou reclamão. instáveis, manipuladores, passionais, possessivos, ciumentos, apegados, críticos, irônicos no nível blaster, sarcásticos e vingativos. Essas são as características, certo? Dessas pessoas que têm centro predominante emocional. E aí, se enxergou em algum deles? Consegue perceber e você fala, Mi, mas espera aí, eu tenho um pouco de tudo. Eu sou um pouco disso aqui, eu sou um pouco
do instintivo, eu sou um pouco do teórico, eu sou um pouco do emocional. E aí, né? Calma, galera. Sim, nós temos um pouco de tudo. Afinal de contas, lembrando que você entra em contato muito mais com o teu centro de apoio do que com o seu centro predominante. Então, às vezes, tem características que você fala assim, não, eu sou assim. Aí você senta na minha frente e eu falo 2 minutos, isso não é nada, quer ver? Ó, faço meia dúzia de perguntas e tiro você desse lugar. É muito fácil. Por quê? Porque nós temos uma tendência de olhar, certo? Sim, Alzira, você é um mix. Todo mundo carrega um pouco de cada um deles, tá bom? Mas nós temos algo que é predominante. Quando a gente mergulha profundamente nisso, tá? Nós conseguimos perceber isso. E quando a gente estuda o Eneagrama, nós olhamos para esses centros de uma forma muito especial. E nós dividimos, né, em 9 tipos de pessoas, nós falamos. Tá? Existem 9 tipos. E nesses 9 tipos, nós temos 3 que são instintivos, 3 que são racionais e 3 que são emocionais. Certo? Quem são os emocionais do Eneagrama? O 2, o 3 e o 4. Quem são os racionais? 5, 6 e 7. E quem são os instintivos? 7, 8 e 9. Aí você fala, o que significa isso? Amanhã a gente fala um pouco e eu explico melhor para vocês o que significa tudo isso. Mas o mais importante é dizer o seguinte, que sim, carregamos um pouco de todos eles, sim, reprimimos e não queremos olhar lá para o nosso centro, para o nosso centro primordial, porque nós queremos nos proteger, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você conseguir acionar essa força desse centro, você consegue tirar o melhor de todos eles. Você consegue fazer com que isso tenha um dinamismo, e aí sim você chega exatamente onde você precisa. E aí é bem interessante isso. É bem interessante. Por quê? Porque essas características, na verdade, elas vão variando dentro do próprio perfil. Então, assim, quando eu falo de um emocional, quando eu já falo para você, Lu, quando a gente fala de um emocional, nós estamos falando, na verdade, de alguns tipos de emocionais. E aí, quando a gente faz o curso de Eneagrama, a gente aprofunda, né? Quando a gente fala dos racionais, a mesma coisa. Quando a gente fala dos instintivos, a mesma coisa. O Eneagrama, sim, ele é baseado em estudos científicos da neurociência, Lucinéia. Né? A história dele, de origem lá de trás, tem uma história meio mística, o pessoal tenta levar isso para um lado mais místico, mais não sei o quê, mas na verdade não é nada místico, tá? Se você estudar a neurociência, você vai perceber que sim, né? O Eneagrama, ele é totalmente dentro da neurociência. Né? Existem estudos científicos profundos a respeito disso, existem vários psicólogos que trabalham dentro dessa linha, principalmente fora do Brasil. Dentro do Brasil, nós temos alguns centros de Eneagrama considerados referência na América Latina. Nós temos psicólogos que passam a vida inteira estudando o Eneagrama, inclusive eu sou uma delas. Eu amo o Eneagrama e estudo muito, 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 tá? Tem quando você começa a olhar o Eneagrama, porque o que acontece antigamente? Antigamente nós tínhamos ciências que não eram muito exatas. Né? Hoje em dia nós temos estudos, até como a Gi falou mesmo, né, da astrologia. Hoje em dia a astrologia a gente estuda muito mais profunda, a gente tem mais recursos até da física quântica para poder aprofundar tudo mais. Então, às vezes, assim, quando a gente olhava para a própria astrologia, eu sou de Capricórnio, sou com não sei o quê, e aquelas, né, Lua em Capricórnio, Lua não sei o que lá, era uma forma, na verdade, de explicar traços de personalidade, né? E aí o Eneagrama, ele veio, na verdade, e fundamentalizou, ele disse o seguinte, olha, nós temos uma base genética, e essa base genética, ela é testada, né? Não tem jeito. Por que é testada? Porque você pega um cérebro de um emocional,
sim, ele tem a área do emocional mais desenvolvido do que o outro. Isso é visível, isso é testado, isso dá para a gente ir lá e mensurar isso, né? O cérebro do instintivo, ele é diferente, o cérebro do racional, ele é diferente. As conexões neurais são feitas de forma totalmente diferentes. E aí sim, a gente começa a estudar comportamento, né? Existem várias linhas de psicologia. Eu sou uma cognitivo-comportamental, né, que estudo, na verdade, sou uma analista de comportamento, o meu papel é justamente olhar isso. Então, a gente começa a juntar, né, o repertório adquirido ali, né, as crenças formadas por este repertório e as ações que você acaba tendo por conta dessas crenças ou não tendo por conta dessas crenças. Quando você lê, você percebe claramente o quanto isso está relacionado, sim, ao centro de apoio e sim ao nosso centro reprimido e predominante, tá, gente? Eu tenho que encerrar a live porque o Rolando já falou que já deu tempo. Eu sei que foi muito rápido, então se alguém tiver alguma coisa, né, para perguntar, pergunta agora. Lembrando que amanhã a gente vai continuar falando disso. E aí eu vou aprofundar um pouquinho o Enneagrama, vou trazer um pouquinho da visão do Enneagrama. Lógico, eu não consigo falar em 40 minutos, que é o que ele me pressiona para falar, tudo o que eu preciso a respeito disso, porque é um assunto muito complexo. Quem já fez o curso de Enneagrama comigo sabe o quanto eu gosto de aprofundar em cada coisa dessa. Né? É um estudo que eu tenho, né, já há muitos anos, mas amanhã eu vou tentar dar uma pinceladazinha nisso e já vou liberar para vocês o nosso sorteio, tá? O sorteio vai ser segunda, mas a nossa promoção para vocês ganharem. Eu vou conversar aqui com o chefe, que é ele que manda, certo? Para a gente ver quantos perfis nós vamos liberar, quantas análises nós vamos liberar para esse sorteio, tá bom? Tá bom? Belezinha? E aí, então, mais alguma pergunta? Ou esse silêncio todo é não entendi nada ou entendi tudo? Ou não quero perguntar? Vamos lá, conversem comigo, vocês estão muito quietinhos hoje. Tá me dando agonia. Conhece a palavra agonia? Tá me dando agonia. Quem aí que tá me assistindo que já fez o teste de Enneagrama comigo? Fala aí um oi só pra gente saber. Eu sei que tem umas pessoas aí que já fizeram. Vamos, nada de timidez. E outra coisa, gente, ó, o teste de Enneagrama ele tem que ser feito sim por um profissional, porque ele precisa ter umas orientações muito direcionada, tá? Então, essa coisa dos testes aí nunca dá muito certo, esses testes que a gente faz pela internet, não. Se quiser fazer só para apoiar a curiosidade, mas tudo bem. Amanhã o povo vai perguntar, sério? Então tá bom, Ju. É isso então? Vocês estão guardando para amanhã o negócio? Então vamos lá. A Ju fez, o Paulo fez o curso de Enneagrama, ele tá falando, ó, foi o melhor curso da quarentena. A Hanna já fez também o nosso perfil comportamental. Então a gente já fez tem bastante gente aí que pode até amanhã, quem sabe, né? Alguém entra ao vivo aí, dá um depoimento, né? Vamos colocar vocês aqui para falar comigo. Então, assim, Carol, vamos lá. Pelo que entendi, a base é a essência. Exatamente. Quando você diz a base, você está falando do seu centro predominante. O seu centro predominante é a essência. Exatamente isso. Certo? Centro predominante é a essência. Sério, Gi, que você não lembra? Eu me recuso a falar aqui em público. Eu vou fazer você lembrar, porque eu me recuso. Tem que lembrar que é isso. Cadê teu caderninho de terapia? Vai lá olhar no caderninho e busca para ver qual que é o seu tipo. Certo? Olha, gente, eu dou bronca assim, tá? Eu não sou tão boazinha quanto eu pareço, não. Então, vamos lá. Amanhã nós entramos com continuação desse assunto. Vamos sim. Compartilha com quem você tem certeza que gosta, que vai fazer diferença. Lembrando que conhecimento é libertação, já dizia todos os grandes mestres. Quanto mais você conhecer a respeito de você, maior vai ser o seu universo, tá? É muito importante isso.
E sim, vamos conhecer cada vez mais. E eu me coloco aqui à disposição para falar horas e horas e horas a respeito disso. O Rolando já falou que deu 50 minutos. Então vamos enviar reiki para o nosso planeta, porque essa é a nossa proposição também. E isso também é importante, certo? Vamos lá? Então, quem é reikiano se conecta aí no reiki. Quem não é reikiano se conecta com o coração. E vamos lá vibrar em essência para o nosso planeta. Então, convocamos assim o melhor que há em nós, convocando o nosso Pai Maior, essa força divina de amor incondicional e compreensão, que neste momento toque o nosso ser, curando as nossas feridas, liberando o nosso potencial, para que possamos ser em verdade aquilo que viemos para ser. Nos colocamos à disposição do trabalho da luz e, sendo assim, somos candeias a iluminar o universo neste momento, trazendo a cura para o nosso planeta, a cura física, emocional, espiritual e mental. Que toda energia de baixa frequência possa ser neste momento transmutada. Em nome do Eu Sou, que habita em mim. Eu convoco os anjos e arcanjos do Senhor, todos os seres de luz, para que a verdade prevaleça em nossos corações, que possamos verdadeiramente ter em potencialidade o melhor de nós mesmos. Que a verdade seja feita hoje e sempre. Namastê. Gratidão a todos vocês. Então anotem as perguntas, porque hoje vocês ficaram muito quietinhos, tá? E amanhã, quem sabe, ele deixa a gente falar um pouco mais. A gente dá uma estendidinha, apesar que daqui a pouco, né, o Instagram vai e nos corta, né? Mas aí, de qualquer forma, amanhã eu falo mais rápido. Eu ligo o meu rapidão aqui, a gente fala, e aí vocês fazem aquilo que eu tinha combinado com vocês. No lugar de vocês entrarem aí atrasadinhos na live, entra no começo, porque aí, ó, a gente manda ver no conteúdo que amanhã tem bastante coisa pra gente falar. Tá bom, gente? Ó, um grande beijo, uma noite iluminadíssima pra vocês. Gratidão de verdade. Quem perdeu as nossas lives, entra lá no nosso canal do YouTube, Instituto Kuan-Yin, aciona o sininho lá, faça sua inscrição, convidem os seus amigos para fazerem inscrição, para que eles também tenham acesso a esse conhecimento. E sim, aqui não, como eu sempre falo, aqui não é o objetivo de ser uma aula, mas sim de ser um bate-papo, uma introdução no assunto. Então, boa noite, até amanhã, e é 21h30, não é quase no final da live, viu, galera? Pra gente aproveitar o máximo que a gente puder, certinho? Beijo, boa noite!